Bom dia, vamos aqui para mais um estudo, né? Vamos aqui continuar o estudo do Livro dos Espíritos, para que nós possamos cada vez mais compreender a nossa vida aqui e entender também como nos comportar aqui dentro dessa vida espiritual, dessa vida corpórea. Porque a nossa vida corpórea e nossa vida espiritual, elas estão ligadas de alguma forma, entendeu? Então, não pensem vocês que o que eu faço aqui fica aqui e o que eu faço lá fica lá. Não. Elas são interligadas as duas vidas, corpórea e espiritual. Então vamos lá fazer nossa oração, agradecer a Deus por essa oportunidade, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, pois o Espírito presente aqui nos auxiliando. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez para esse estudo, para cada vez mais nos aperfeiçoar no aprendizado, cada vez mais entender essa vida nossa corpórea e essa vida espiritual. Sendo assim, não por iniciado esse estudo de hoje, que assim seja e assim é. Então vamos lá. Nós vamos estudar agora separação da alma e do corpo, né? Então nós vamos estudar agora como se separa o espírito e o corpo pós-morte ou na hora da morte. Então vamos lá. Pergunta 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Né? Então, os espíritos respondem assim: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Então, olha só, é um pouco complexo falar que não. Olha só, a alma em si, o espírito encarnado, não sofre. Mas há espírito que está tão preso à matéria, mas tão preso à matéria, que é um sofrimento o seu desencarne. É um sofrimento. Você fala assim, como assim? O cessar da vida biológica com a vida espiritual, essa o espírito nem sente. Nem sente. Ele não sente, né? Porque faz parte do planejamento espiritual o tempo de vida aqui. Mas de acordo com como ele se vai e o que ele plantou aqui, né? Por isso tem aquela passagem bíblica, né? Cada um colhe aquilo que planta. O que acontece? O espírito, né? Quando ele desencarna, ele não se desencarna, desencarna, não. Temos que desligar, né, alguns laços que ligam o corpo ao espírito, ao perispírito, né, para que ele tenha totalmente liberdade desse corpo. Então, ele como espírito não sente que já morreu. Ele não sente, ele já passou para o outro lado sem sentir nada. Mas ao chegar lá do outro lado, muitos deles ainda sente. É uma dor psicológica, mental. Então vamos continuar para a gente poder entender sobre isso. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo, né? Na 155, ele pergunta assim: como se opera a separação da alma e do corpo? Aí o espírito responde: rotos os laços que retinham, eles se desprendem. Então quer dizer, eles têm laços que prendem o perispírito ao corpo físico, né? Então quando esse espírito, esse corpo perde a vida e o espírito tem que voltar ao plano espiritual, temos espíritos que são capacitados para esse desligamento, ou seja, fazer os cortes desses laços que o prende aqui, né? Mas muitas vezes o espírito está tão arregado, está tão preso aqui, que esse laço ele é difícil cortar. Então, tudo
aquilo que ocorre ao corpo passa a sensação para o espírito ainda. Por isso que muito deles se sente dentro do caixão, vendo verme roendo ele. Muito deles ainda sente a dor física, porque ele está ainda mentalmente ligado a esse corpo e os espíritos ainda não conseguiu cortar. O pessoal pensa que quando a pessoa desencarna, os laços é logo cortado. Não. Tem espírito que leva dias para se cortar esses laços. Leva meses. Eles ficam aprisionados aqui. Não são todos os espíritos que desencarnam e conseguem a liberdade total, não. Há muito espírito ainda preso aqui à matéria, muito espírito trevoso, muito espírito duro ainda. Há espírito que não sabe sobre a vida espiritual e quando desencarna lá do outro lado, pensa que está vivo ainda. Porque o espírito é instantaneamente a morte, o desencarne. Mas o rompimento dos laços não são instantâneos, não. Levam tempos para se cortar. Por isso que quanto melhor você for, quanto mais caridoso, quanto conhecer mais a vida espiritual, quanto mais aceitar, esses laços ficam mais fáceis de ser cortados. Não são assim, eu chego lá e corto, não. Aí na letra A, da PU 55, ele fala assim: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Aí o espírito responde: não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendia. Esses laços se desatam, não se quebram. Tá vendo? Isso tudo que eu acabei de falar, esses laços ele não se quebra, eles se desatam. Há uma equipe espiritual que vem no dia do desencarne, né, para começar a trabalhar, a desatar esses nós, esses laços que prendem o espírito à matéria. Mas há espírito tão endurecido que aquilo fica duro. Então precisa o quê? Precisa conversar com o espírito lá do outro lado, explicar a situação a ele, dizer a ele que ele já partiu, que ele já não faz mais parte desse plano físico e sim do plano espiritual. Que apesar dele achar que nós estamos aqui, porque isso aqui os espíritos estão aqui ao nosso lado, né? Eles estão aqui, ó. Estão sentados ali, sentados aqui, estão andando. Tem alguns espíritos que estão trabalhando. Eles estão vivendo uma vida normal, achando que estão vivos, né? Aí, quando se desperta nele que ele já partiu, aí que eles começam a ter maior facilidade de se desligar daqui. Muitos deles já faleceu há mais de não sei quantos anos e está preso ainda ao corpo, que os espíritos ainda não conseguiram cortar esses laços, de tão endurecido que estão. Aí continua aqui: durante a vida o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição do corpo somente, não a desse outro invólucro, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, né? Olha só, a observação mostra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podemos dizer que o momento da morte é mais ou menos da libertação. Em outros, naqueles, sobretudo, cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido. Durante algumas vezes, dias, semanas e até meses, o que não se implica existir no corpo a menor vitalidade. Nem a possibilidade de envolver a vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção
com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se há identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos opera um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. De modo que, enxergando a morte, ele é quase instantâneo. Tal o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certo indivíduo é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso, porém, é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e certos gêneros da morte. Verifica-se com alguns suicidas. Então, meu irmão, a morte, quando chega, né, ela cessa a sua vida corpórea, mas continua a sua vida espiritual. Mas o espírito, quando chega lá do outro lado, dependendo de como está o estado dele, se ele for um espírito muito preso aqui a carro, a dinheiro, a matéria, a poder, ele vai continuar ligado a esse corpo, né? E aqui está falando que tem espírito que ainda sente ainda o corpo se decompor, sendo feita a decomposição, que são esses suicidas. Por que isso ocorre? Porque o corpo tem um princípio vital, ou seja, você vem com o tanque cheio para você viver até certo tempo. Vamos supor, você vem com o tanque cheio para viver 80 anos. Você aos 30 anos, você se suicida, ou seja, você rompe a sua experiência nessa vida corpórea. Então, nisso aí ficou 50 anos que você teria que viver. E como esse corpo, esse fluido, esse perispírito ainda está com esse tanque com 50 litros ainda, 50 anos, ele não pode fazer sua passagem assim não. Em primeiro lugar, ele já rompeu uma coisa divina que é a vida, que é a oportunidade, né? Então, ele vai sofrer mais ou menos esses 50 anos, vendo seu corpo se decompondo, vendo as larvas nesse corpo, ele se sente preso dentro de um caixão, ele fica nessa cena repetitiva até esgotar esse princípio vital daquele corpo que está ali, mesmo ele decompondo. Porque o que é da Terra vai para a Terra, mas o que é do princípio do universo, ele tem o tempo para retornar. Ele vai saindo aos pouquinhos e voltando. É como se a gente estivesse aqui e essa energia fosse saindo devagarzinho, até completar 80 anos. Então, muitos espíritos ainda estão presos à matéria, ok? Então, vamos fazer nossa oração, agradecer essa oportunidade, né? Obrigado Deus, obrigado Jesus, obrigado bons espíritos por essa oportunidade. Que esses nossos irmãos compreendam que eles, quando partirem desse plano, compreendam que eles não fazem mais parte daqui e que eles aceitem essa passagem, aceitem a ajuda desses irmãos que estão ao lado deles, tentando ajudá-los de qualquer forma, e que eles possam aceitar essa ajuda, para que eles possam ser tratados, ser confortados, e para que eles possam com isso ter entendimento e saber que terão uma nova oportunidade de aprender e de evoluir. E que eles parem de fazer o mal às pessoas, que eles estão fazendo mal a eles mesmos. Eles não fazem mal somente às pessoas, eles fazem mal a ele mesmo. Quando eles compreenderem isso, eles passarão a mudar o seu padrão vibratório e, ao invés de prejudicar, eles irão ajudar. Sendo assim, obrigado por essa oportunidade. E damos como término o estudo de hoje. Que assim seja e assim é.